falou um pouco de como chegou até lá, né? Como que acontece esse acolhimento por parte do Courage? Tipo, como que é esse, poderíamos dizer, apoio que o Courage dá, Certo. assessoramento, talvez, não sei. Como que funciona, né, a estrutura do Courage e como que é, é a dinâmica, né, do grupo? Sim. Olha, só para falar, o CORGE, ele tem um estatuto canônico, né, aprovado pela igreja, aprovado pela Diocese de Bridgeport, nos Estados Unidos. Ele tem a definição de associação clerical de fiéis. Né? Clerical por quê? Ela é principalmente constituída por sacerdotes. Qual o motivo disso? Né? Poxa, vocês tratam só de sacerdotes que têm AMS? Não. É direcionado a todo fiel católico que sinta atração pelo mesmo sexo e queira viver a castidade. Só que ocorre o seguinte, um dos pontos assim mais importantes que nós prezamos no Courage é a confidencialidade. Não o anonimato, confidencialidade. Uma pequena diferença. E por ser confidencial, o que ocorre? As eleições têm que ser públicas, você tem que ter figuras públicas quando a associação é uma associação pública de fiéis, né? Uma associação desse tipo. Por isso, ela teve que ser clerical. Porque se fosse para ser uma associação pública de fiéis, você tiraria o anonimato. Alguns desses leigos teriam que vir à tona, se candidatar e tal. Então, criaria uma grande dificuldade. Então, ficou com uma associação clerical de fiéis, apesar de que a maioria das funções é exercida, em grande parte, pelos leigos. Nós temos sacerdotes ali como capelães, como diretores espirituais, né? Mas por motivos legais, canônicos, ficou como uma associação pública clerical de fiéis. E o CORGE também é recomendado pelo antigo Pontifício Conselho para as Famílias, né, que mudou para um outro nome agora que não me vem à memória qual é a comissão, porque virou uma comissão de leigos, família e alguma coisa. Né, mudou. Mas é recomendado. E ele foi acompanhado de perto tanto por São João Paulo II, como também pelo Papa Emérito Bento XVI. Como é esse contato? Então, por ser uma entidade pública, uma entidade reconhecida, porque muitas vezes tem algumas pessoas que chegam para vocês, como é o projeto de vocês, esse projeto Corja? Eu falo, olha, não é um projeto, é uma instituição da igreja, né? É uma instituição mesmo, reconhecida. Não é algo, não é uma tentativa, uma experiência que nós estamos fazendo, já é algo, de certa forma, consolidado, porque tem 40 anos, foi fundado em 1980. Pelo nosso manual, o contato primeiro seria do sacerdote, né, que está ali responsável pela esse grupo físico, né, do CORDE, e que vem alguém a ele e se confessa ou tem alguma direção espiritual. Então, o próprio sacerdote ele vai perceber se a pessoa tem capacidade, se ela quer viver a castidade como ensina a igreja, se ela tem esse desejo real, porque muitas vezes a pessoa tem grandes dificuldades de relacionamento, né? Então ela não vai conseguir conviver nesse grupo de pessoas que tem esse intento de viver a castidade como ensina a igreja, seguir ali realmente o ensinamento católico em relação à sexualidade. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, o primeiro contato é esse. Outras vezes a pessoa vem e escreve para os nossos perfis sociais. Então nós temos Facebook, temos Twitter, temos Instagram. Só não tem Tinder, tá, gente? Tinder não, né? Zoando, mas então a gente tem vários perfis. Então as pessoas vêm lá nos directs da vida e escrevem pedindo ajuda, perguntando como é. Então a gente remete à nossa página, falando, olha, tem lá uma FAQ, né? Com várias perguntas e respostas que são assim básicas que as pessoas fazem. Se você tiver alguma dúvida maior, a gente fala. E aí as pessoas vêm e pedem, a gente fala, olha, nós temos grupos físicos em algumas cidades com aprovação do bispo local. Né? Isso é importante também, o bispo tem que dar autorização para que o CORGE funcione na diocese, né? Porque ele vai nomear um capelão, é essencial que tenha um capelão também acompanhando cada grupo físico nas dioceses para onde as pessoas se reúnem. Então, a gente fala, olha, a gente tem grupos físicos, mas a gente também a gente percebeu pela necessidade, já anteriormente aqui pelo tamanho do Brasil, né? E também, depois da pandemia, isso aumentou muito, né? Os grupos virtuais. A gente tinha um grupo de WhatsApp, já tinha os perfis nas redes, tinha grupo de Facebook também, não funcionava muito bem. Aí a gente acabou criando assim, um grupo virtual nacional,
tanto de homens e um de mulheres, que se reúnem aos domingos, né? Tem uma reunião por Zoom, por videoconferência. Esses meios assim ajudam bastante, né, na evangelização, e é para isso que eles têm que ser aproveitados. Então a gente tenta ajudar de todas as formas. Como é essa ajuda, assim, né? Então a gente vê esse primeiro contato, faz uma entrevista com a pessoa, vê se não é, por acaso, algum curioso, louco, aí, algum ativista. Já acontece, às vezes, de alguém querer se infiltrar no apostolado, achando que é um trabalho de cura gay, como se fala, está muito em voga falar, né? E não somos trabalho de cura gay, não tem nada a ver. As pessoas lá em Portugal, na França e na Itália aconteceu muito isso, de pessoas que se infiltraram nos grupos, gravaram algumas conversas querendo e aí foram ao primeiro-ministro, foram aos jornais dizendo que era um grupo que propagava homofobia, sabe? Foi complicado. Então a gente entrevista a pessoa, em primeiro lugar, para saber se ela tem boas intenções também, né? Porque às vezes a pessoa vem para lá achando que é um tipo de namoro católico, namoro gay católico. Então a gente já fala para a pessoa, não, aqui todos querem viver a castidade. Se você está vivendo com uma outra pessoa do mesmo sexo, vivendo como casal, o grupo não é para você. Né? A gente não fala assim, olha, vai cair fora, não. Se você precisa de ajuda espiritual para superar essa situação, você não está com forças para sair desse relacionamento, você ainda não tem muito esclarecimento para isso, a gente te acompanha. Mas a frequência ao grupo, físico ou virtual, é para quem quer viver a castidade como ensina a Igreja Católica. Isso até é importante a gente dar relevância, porque muita gente acusa a gente de homofobia, que a gente sai por aí. O Courage não sai por aí pregando nada, né? O nosso fundador ele falava que o Courage é um dos segredos mais bem guardados da igreja, porque muita gente não ouve, por isso e dá para entender o porquê da confidencialidade, né? Como é que ela influencia. Não é algo que a gente sai por aí, a gente não vai na parada gay com panfletos, fazendo panfletagem contra casamento, contra isso, não. A gente fala, olha, é para pessoas que querem viver o ensinamento católico. A gente vai viver o ensinamento católico exatamente sem querer mudar uma letra do que é dito pela igreja, pelo magistério. Então, são essas pessoas que estão nos grupos, mas a gente acompanha quem pede ajuda, quem tem interesse, fala, olha, eu estou muito fraco, eu ainda, se eu chegar perto de alguém e a pessoa me der atenção, eu vou começar um relacionamento. A gente fala, não, tudo bem, então melhor você não entrar no grupo agora, a gente vai conversando, a gente vai percebendo, como faz um diretor espiritual, né? Então, esse acompanhamento é feito pelo capelão, principalmente, ou pelos mais velhos, coordenadores leigos. E aí nós temos metas no apostolado, que são 5, foram feitas pelos membros fundadores lá no início, em 1980. Eles começaram a pensar, né? Tá bom, a gente vai se reunir, a gente quer viver como a Igreja Católica nos pede, mas a gente precisa estabelecer metas de como a gente vai realmente viver, né? Então, primeira, óbvio, castidade. Viver a castidade como ensina a Igreja Católica, sem mudar nada. Olha eu destruindo o microfone aqui. Sem mudar nada. Né? Não queremos mudar nada. Se a gente quisesse mudar alguma coisa, a gente fundava uma igreja. A gente não está na igreja para mudar a igreja, a gente está na igreja para viver de acordo com o que ela nos pede. Agora, se a gente não está de acordo, ok, vamos fazer como Lutero, né? Sai e faz outra igreja. Como que a gente vai fazer para viver essa castidade, essa primeira meta? Ok, uma vida de oração e dedicação. Segunda meta, usar de todos os meios que a igreja nos dá. Então, serviço ao próximo, leitura espiritual, direção espiritual e, principalmente, confissão e comunhão. Né? Essas são